700 milhões de reais em 48 horas. Foi isso que a BYD vendeu de carro no Brasil em um único final de semana em março. No mesmo período, a Ford, a GM e a Volkswagen perderam dezenas de bilhões de dólares no mercado de elétricos. E não foi promoção, não foi liquidação e muito menos financiamento esquisito. Foi uma campanha de fim de semana de 20 e 21 de março, 4.300 carros vendidos, 500 milhões só no sábado e 64% a mais que a mesma campanha do ano passado. Imagina isso, meu irmão. Você é gerente de uma concessionária Ford no interior de São Paulo. Hoje, segunda-feira de manhã, você abre o sistema, as suas vendas do mês inteiro deram 40 carros. Aí você dá uma olhada na notícia e vê. A BYD, que nem fábrica brasileira tinha 5 anos atrás, vendeu mais de 4.000 carros num único final de semana. Mais carros em 2 dias do que sua loja vai vender no semestre inteiro. E você percebe uma coisa que ninguém na matriz quer ouvir. Não é a tua loja que está ruim, é o mundo que mudou. Aí você lê de novo e pensa, deve ser sorte, deve ser hype. Errado. A BYD vendeu mais de 4 milhões de carros em 2024, mais que o dobro da Tesla. Hoje é a maior fabricante de veículos elétricos do mundo. E em Camaçari, na Bahia, a fábrica dele já tem 3 bilhões com B de bola investidos. Vai começar já a produzir 150 mil carros por ano e dobrar para 300 mil até 2028. Mais 100 mil pedidos de exportação já fechados. A metade para a Argentina, a outra metade para o México. A BYD não está testando o Brasil, está usando o Brasil como base para dominar a América Latina inteira. E já pega a ideia agora para você entender. Sabe quanto a indústria automotiva ocidental perdeu nos últimos 3 anos apostando em elétrico? Olha que louco. 114 bi de dólares. Ford, General Motors, Stellantis, Mercedes, Volkswagen, juntas 114 bilhões em prejuízos, cancelamento de projeto e write-down. A Ford sozinha levou um hit de 19 bi e meio de dólares só em dezembro do ano passado. A GM fez 9 bi de write-down em 2 meses. A Volkswagen cancelou o modelo elétrico inteiro da Porsche. E a BYD bate recorde de vendas no trimestre. Por quê? Porque a BYD ela não faz só carro. Ela fabrica 75% dos componentes dela mesma. Bateria própria, chip próprio, software próprio, motor próprio. E bateria, meu irmão, é até 40% de custo de um carro elétrico. Quem controla a bateria controla o jogo. Ponto. E olha, isso não é só sobre carro. A história é a mesma da Apple. A Apple não terceiriza o chip principal. Ela faz o próprio. M1, M2, M3... E por isso ela tem margem que ninguém alcança. É a mesma história da Tesla, que pelo menos entendeu isso lá atrás e começou a fabricar a bateria. Por isso ela está no jogo. E é a mesma história do outro lado, da Boeing. A Boeing virou a Boeing dos últimos anos justamente porque terceirizou absolutamente tudo, componente atrás de componente. Quando precisou consertar, percebeu que não tinha mais controle de absolutamente nada. Quem integra, vence. Quem terceiriza tudo, vira refém. E a Ford terceirizou, a GM terceirizou, a Volks terceirizou, a BYD não. Não é coincidência, é padrão. Agora, a outra ponta do debate, porque tem gente boa argumentando, Léo, a BYD ganha porque o governo chinês subsidia tudo. Em parte sim, em parte não. Tem subsídio chinês? Tem, mas estudos sérios mostram que a maior parte da vantagem da BYD não vem de subsídio, vem de escala e integração vertical. A China tem 10 fabricantes de elétrico competindo entre si. O subsídio é o mesmo para todos. Quem vence é quem controla a cadeia. E tem outro argumento que se ouve muito, mas o brasileiro nem quer olhar carro elétrico. Olha os números. 4.300 vendidos em 48 horas, 64% mais que o ano passado. Sem promoção, o brasileiro já decidiu. Não é uma conversa sobre se vai chegar, já chegou, e isso aconteceu antes. Em 1970, por exemplo, ninguém duvidava que Detroit ia liderar a indústria automotiva para sempre. Ford, GM, Chrysler eram intocáveis. Aí veio Toyota. Trouxeram um sistema Lean, qualidade obsessiva, custo menor. Em 20 anos, Detroit perdeu metade do mercado mundial e nunca mais voltou. Agora a história está se repetindo, só que dessa vez não é sobre eficiência de produção. É sobre quem domina a próxima cadeia. Bateria, chip, software embarcado. E quer ouvir os detalhes cruel dessa história?
A Ford fechou a fábrica de Camaçari, na Bahia, em janeiro de 21. 21 anos de operação no Brasil. Adeus. A fábrica ficou parada por 2 anos e em 24 a BYD assinou com o governo da Bahia e assumiu aquele mesmo terreno. Pagou 287 milhões de reais pelos 4 milhões e 600 mil metros quadrados. E a Ford foi indenizada em 150 milhões. O valor exato das benfeitorias que ela fez. Ou seja, a Ford saiu do Brasil depois de 21 anos sem levar um centavo a mais do que investiu em concreto. Hoje, naquele mesmo terreno, a BYD vai produzir 300 mil carros por ano até 2028. Não tem metáfora mais cruel do que essa. E essa é a parte que ninguém está falando. CEO de empresa grande não perde porque é burro, ele perde porque acha que tradição é proteção. Ford tem 122 anos, a GM tem 117, a Volkswagen tem 88. Toda essa história, todo esse legado, todo esse músculo e tecido industrial, e tudo isso não impediu absolutamente nada, porque quando a cadeia muda, o passado não conta. O que conta é quem tem a próxima vantagem estrutural. Gestor, olha para a história e tenta defender o que tem. CEO olha para o futuro e decide o que vai construir antes do mercado obrigar. A verdade é essa. Se você gosta de entender o jogo por trás dos negócios, já me segue aqui, já manda esse vídeo para o teu sócio, para o teu amigo que precisa ouvir isso. E olha, isso não é só sobre uma história sobre carro. É um aviso para todo empresário brasileiro que ainda acha que tradição protege alguma coisa. Pergunta lá para Casas Bahia, pergunta para Americanas, pergunta para as lojas Marisa, pergunta para qualquer rede que dominou décadas do mercado e foi atropelada pela cadeia. O brasileiro, ele escolhe valor e escolhe rápido. E quem não controla a próxima cadeia vai virar a próxima Ford. A pergunta que importa não é se a BYD é boa, é na tua indústria, quem é a BYD que está chegando. Meu nome é Leonardo Leão e eu analiso o que está por trás das manchetes, notícias de negócios que ninguém te conta. Já me segue aqui para não perder nenhum conteúdo. E se você quer parar de ser surpreendido pelo teu concorrente que ainda nem entrou no seu mercado, o link está lá na bio. A Brave foi feita para isso. Quem entendeu, entendeu.